A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Bandidos explodem a agência do Banco do Brasil em Humberto de Campos. Homem é assassinado em motel na cidade de Gonçalves Dias. Mulheres são presas com 25 quilos de maconha em Porto Franco. Pacote anticrise é aprovado na Assembleia Legislativa do Maranhão. Mesmo com ajuste do ICMS, Maranhão vai continuar com a gasolina e o diesel mais baratos do Nordeste. Baixa visibilidade impede o pouso de voos no aeroporto de São Luís. Finalistas da Copa FMF são definidos. Está no ar o Jornal Central desta quinta-feira, 6 de dezembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Para essa quinta-feira, nuvens e chuva a qualquer hora em praticamente todo o estado do Maranhão. Além da capital São Luís, tempo nublado com pancadas de chuva nas cidades de Igarapé Grande e Itapecuru-Mirim. Nesses locais, a temperatura máxima é de 28 graus. Também faz 28 graus nas cidades de Igarapé do Meio e Humberto de Campos. Em Itinga do Maranhão, previsão de chuva para essa quinta-feira. Nas cidades de Icatu e Imperatriz, máxima de 29 graus com possibilidades de chuva a qualquer momento. Para amanhã, sexta-feira, continua a previsão de tempo nublado e chuvoso para todo o estado. Plantão policial. Bandidos atacaram na madrugada dessa quinta-feira a agência do Banco do Brasil do município de Humberto de Campos, distante a 92 quilômetros da capital São Luís. O posto policial da cidade também foi atacado pelos bandidos. No ataque ocorrido por volta das 2h20, caixas eletrônicos foram destruídos, assim como boa parte do prédio. Até o fechamento desta edição do Jornal Central, a polícia não havia divulgado sobre alguma prisão relacionada ao crime. A quantia levada também não foi divulgada. Homem é assassinado em motel na cidade de Gonçalves Dias. Os detalhes com o repórter Valmir Araújo. Nesta quarta-feira, 5/12, por volta das 15h30, um homem conhecido pela alcunha de Duca, que mora em Governador Acha, foi assassinado em um motel nas proximidades do posto PH, na saída de Gonçalves Dias. Segundo informações de populares, a vítima ocupava um dos quartos na companhia de uma mulher. Dizem que um homem entrou no quarto, efetuou diversos tiros e a vítima foi a óbito no local. A mulher evadiu-se sem deixar pistas. O autor do crime desapareceu tomando rumo ignorado. E a polícia está no encalço, mas até o momento não tem nenhuma informação. De Gonçalves Dias, Valmir Araújo. 2 mulheres foram presas na última quarta-feira portando 25 quilos de maconha no quilômetro 156 da BR-010 na região de Porto Franco. As 2 mulheres que não tiveram suas identidades reveladas foram surpreendidas em um ônibus que fazia a linha da cidade de Goiânia, em Goiás, para Fortaleza, no Ceará. As passageiras e a droga foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Judiciária. Na cidade de Caxias, a polícia prendeu um homem acusado de homicídio e estupro. Da região, repórter Messias Santos. A Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Caxias, efetuou na manhã desta última quarta-feira, dia 5, a prisão de Adriano Costa da Silva, vulgo Gordinho, ou Cabeção, de 26 anos de idade, em cumprimento a um mandato de prisão. O mandato de prisão preventiva foi expedido pela Primeira Vara Criminal de Caxias, sentenciando Adriano Costa a 15 anos de reclusão pelo crime de homicídio duplamente qualificado, fato ocorrido no ano de 2014 em Caxias. Adriano também está sendo processado pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em 2016. Lembra o delegado regional Jair Paiva, a nossa reportagem. Central de Notícias, de Aldeias Altas, repórter Messias Santos. No próximo bloco, voos são desviados do aeroporto de São Luís. Estamos apresentando Jornal Central.
2 milhões de brasileiros atendidos todos os anos com ações de promoção social e formação profissional. Cursos em mais de 300 ocupações do meio rural. Salas de aulas sem paredes, espalhadas pelos campos de 26 estados e do Distrito Federal. Polos presenciais e 2 portais de educação à distância. Assistência técnica para elevar a produtividade e a renda nas pequenas propriedades. Introdução de novas tecnologias e incentivo a práticas de produção sustentáveis. Este é o Senar, a maior escola da Terra. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. 6 aeronaves foram desviadas do aeroporto de São Luís na noite dessa quarta-feira e nas primeiras horas dessa quinta-feira por conta da baixa visibilidade no aeroporto internacional Marechal Hugo da Cunha Machado. Outros 4 voos foram cancelados e 2 atrasaram desde quando o problema começou a ser registrado por volta das 22 horas. Todos os voos previstos para decolar de São Luís para outros estados até às 5 da manhã foram cancelados. A assessoria da Infraero informou que o aeroporto de São Luís ficou por cerca de 6 horas operando por instrumentos. Isso quer dizer que apenas pilotos habilitados realizavam pousos e decolagens. O aeroporto já voltou a operar normalmente. A Secretaria de Segurança apresentou ontem à imprensa parte da quadrilha presa, especializada em assaltos a bancos que atacou a agência bancária na cidade de Bacabal. Os detalhes com o repórter Noel Soares. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão apresentou 8 dos 10 assaltantes que foram presos durante uma abordagem policial na cidade de Zedoca. 2 deles ficaram sob cuidados médicos porque foram baleados na troca de tiros contra os policiais. Durante a coletiva, o secretário Jefferson Portela afirmou que as forças de segurança do Maranhão fizeram uma grande contribuição ao Brasil, porque a quadrilha é altamente perigosa. Figuras de condutas antissociais de alto nível. A prática violenta deles perturba a paz social, são criminosos sem limite qualquer. São pessoas que torturam, a exemplo da policial. Tiraram do bar aquela policial, levaram, torturaram e mataram. É este bando que ora é apresentado aqui. É este nível desta quadrilha, desta organização criminosa. O secretário Jefferson Portela também afirmou que a caçada aos bandidos não vai parar até que o último deles seja preso. Temos autorização para entrar em qualquer estado do Nordeste, no nosso Pacto Federativo Regional. Se precisar mandar 100 homens para buscá-los na Bahia ou em qualquer outro estado, faremos isso. Então isso não ficará sem resposta. Eles serão caçados, assim como foram aqui dentro do Maranhão, fora do nosso estado. Jefferson Portela também deixou um recado a qualquer organização criminosa que queira invadir o estado do Maranhão. A modalidade de Novo Cangaço será rechaçada com força dobrada. Não haverá chance de qualquer outra ação que não seja uma resposta maior. Se vierem para cá, ou se entregam ou tombarão, porque nós vamos usar a força máxima na resposta. Nós temos autonomia intelectual, formação profissional para dar uma resposta qualificada a maior. Se vierem entrar no estado do Maranhão, vão perder. E se não botar a arma no chão para se entregar, tombará inevitavelmente. Jefferson Portela também informou que a Secretaria de Segurança Pública já sabe que alguns nomes dos que foram divulgados ontem são falsos. O setor de inteligência da polícia está fazendo todo o levantamento para a real identificação dos assaltantes. De São Luís, Noel Soares. A Justiça negou o pedido de liminar para que Raul Kennedy da Silva tenha guarda exclusiva da filha de 8 meses que está sob responsabilidade do Conselho Tutelar de São Luís, no Maranhão. Desde o dia 3 de novembro, a família da criança, que é do interior de São Paulo, não sabia onde a mãe de 18 anos e a criança estavam. O marido, Raul, suspeitava que elas tivessem sido sequestradas pelo ex-patrão dele, Luiz Fernando Lourenço. As duas foram localizadas no último sábado após denúncia à polícia do Maranhão e a prisão de Luiz, foragido da justiça por estelionato. Na quarta-feira, o advogado entrou com pedido à justiça para que Raul retirasse a criança do abrigo aqui em São Luís e que apenas ele tivesse a guarda da menina. Mas apesar de pai, ele não é casado oficialmente com Tainá, a mãe da criança. A polícia encontrou a criança com a mãe em São Luís a quase 3.000 quilômetros de
Pilar do Sul, no interior de São Paulo, onde Raul morava com a esposa e filha. Um supermercado de Imperatriz foi condenado a indenizar um cliente por uma abordagem excessiva de um segurança. Confira na matéria de Carlos Ribeiro. Um supermercado do município maranhense de Imperatriz foi condenado a pagar indenização de R$5 mil a um cliente abordado por um segurança de forma excessiva no estabelecimento. A decisão é do Tribunal de Justiça do Maranhão. De acordo com o processo, o cliente foi ao supermercado e, após o pagamento no caixa, foi abordado pelo segurança, que teria falado de forma deselegante e em voz alta, acusando o homem de passar com uma caixa de cerveja sem pagar. Em juízo, o estabelecimento alegou a ausência de prova quanto à abordagem indevida e destacou que teria sido constatado que o homem levou produtos que não teriam sido registrados e pagos. Já o subgerente da empresa, em depoimento, disse que o item não foi registrado por desatenção da operadora do caixa e afirmou que pediu desculpas ao consumidor na ocasião. Para o Tribunal Maranhense, ficou demonstrado que a lesão ao consumidor efetivamente ocorreu, causando transtornos e constrangimentos indevidos, gerando danos morais indenizáveis. De Brasília, Carlos Ribeiro. Em instantes aqui no Jornal Central. Aprovado o pacote anticrise do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. 2 milhões de brasileiros atendidos todos os anos com ações de promoção social e formação profissional. Cursos em mais de 300 ocupações do meio rural. Salas de aulas sem paredes, espalhadas pelos campos de 26 estados e do Distrito Federal. Polos presenciais e 2 portais de educação à distância. Assistência técnica para elevar a produtividade e a renda nas pequenas propriedades. Introdução de novas tecnologias e incentivo a práticas de produção sustentáveis. Este é o Senar, a maior escola da Terra. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. Foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa do Maranhão o projeto de lei anticrise proposto pelo governo do estado. Vamos entender sobre o que se trata o projeto de pacote anticrise na matéria de Adilson Souza. O Maranhão foi um dos únicos estados do Brasil que não atrasaram salários ou 13º. E para continuar com as metas para os próximos anos, foi encaminhado pelo governo do estado e aprovado pela maioria dos deputados na Assembleia Legislativa o projeto de lei para combater os efeitos da crise econômica que atinge o Brasil há mais de 4 anos. O deputado estadual Rogério Cafeteira, líder do governo na Assembleia Legislativa, falou sobre esses benefícios. Primeiro, sobre a isenção de imposto para proprietários de motos com até 110 cilindradas. Nós atingimos um universo de 400 mil motos beneficiadas com essa isenção de IPVA. 400 mil pessoas deixarão de pagar o IPVA de suas motos. E a gente sabe da importância que a moto tem, principalmente no interior do Maranhão, uma ferramenta de trabalho e de transporte. Em seguida, comentou que o governo do estado deverá beneficiar milhares de famílias de baixa renda como medida de compensação das perdas. Onde todo o imposto recolhido sobre produtos que compõem a cesta básica serão devolvidos à população de baixa renda. Como isso vai funcionar? Os contribuintes de baixa renda receberão na integralidade seu valor de volta e o que eu paguei, o que você pagou, nós, toda a sociedade, tudo que nós recolhemos de imposto será rateado entre essas pessoas. Então é uma forma de distribuir renda e também de incentivar o consumo e dessa forma a gente aquecer o comércio dentro do nosso Maranhão. O projeto de lei foi aprovado com 23 votos a favor, 7 contrários e 1 abstenção. A proposta agora segue para a sanção do governador Flávio Dino. De São Luís, Adilson Souza. Mesmo com o ajuste no ICMS, o Maranhão vai continuar com a gasolina e o diesel mais baratos do Nordeste. Repórter Thalia Lemos. O Maranhão tem a gasolina mais barata de todo o Nordeste, de acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O mais recente levantamento mostra que o litro do combustível no Maranhão sai, em média, por R$ 4,31. Em São Luís, em alguns postos, a gasolina chega a ter o valor de R$ 3,00
R$2,96 e também de R$ 3,97. O estado que mais se aproxima desse valor no Nordeste é Pernambuco, em média com R$ 4,41. Na comparação com o Brasil todo, o Maranhão tem a 7ª gasolina mais barata entre todas as 27 unidades da federação, mesmo com a alteração da alíquota do ICMS previsto pelo pacote anticrise. O Maranhão continuará com a gasolina mais barata de todo o Nordeste, já que o impacto para o consumidor final será reduzido. De São Luís, Thalia Lemos. Em Brasília, a Câmara Federal aprovou um projeto de lei que beneficia municípios. As informações com o nosso correspondente, Nildo Costa. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei complementar que permite aos municípios receberem transferências voluntárias, obterem garantia direta ou indireta de outro ente e contratarem operações de crédito, mesmo se não reduzirem despesas com pessoal que estejam acima do limite. A matéria aprovada por 300 votos a 46, será enviada à sanção presidencial. Essa exceção será possível para os municípios cuja receita real tenha queda maior que 10% em comparação com o mesmo quadrimestre do ano anterior, devido à diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, decorrente de concessão de inserções tributárias como União e devido à diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. Outra condição imposta pelo projeto é que a despesa total com pessoal do quadrimestre em que o município precisar usar essa regra não ultrapasse o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal para esse ente federado. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Municipalização de hospital no interior do estado é debatida em audiência pública. Repórter Vitor Almeida. Em uma sessão bastante movimentada, com a galeria tomada por populares, foi realizada na manhã de quarta-feira, dia 5, a sessão que discutiu a possibilidade de municipalização do Hospital Estadual de Paulino Neves, que tem gerado muita preocupação por parte da população local e de moradores de municípios vizinhos, que dependem do atendimento oferecido pelo hospital. A diretora do Hospital Estadual, senhora Neinha, falou à nossa reportagem das consequências se a unidade de saúde for municipalizada. Eu não vejo como positivo, não é favorável para o nosso município, principalmente porque a regional de Chapadinha, ela é uma regional meio que desassistida, né? O nosso maior hospital e a nossa referência de saúde seria Chapadinha, muito distante daqui, e não tem como atender toda essa demanda. Daqui de Paulino Neves até Chapadinha são 13 municípios, não tem como atender essa demanda. O vereador Raimundo Engomado explicou sobre o posicionamento da administração municipal, se de fato haverá ou não a municipalização da unidade em Paulino Neves. O município não tem suporte para arcar com um problema desse tamanho. Mas o governador entendeu e chamou o prefeito municipal lá e fez a proposta. O prefeito municipal, inteligentemente, achou por bem colocar junto à Secretaria de Saúde uma equipe para fazer uma avaliação para ver da viabilização, mas ficou de estudar a possibilidade. Nada aceito. Acreditamos nós que tanto ele como a sua base aqui nesta casa e a população entendem que não é possível a municipalização da saúde em nosso município. Central de Notícias, com as colaborações do AR Estúdio e do blog do Neto Pimentel, de Tutóia, Vitor Almeida. Você confere no próximo bloco. Finalistas da Copa FMF são definidos. Estamos apresentando Jornal Central. 2 milhões de brasileiros atendidos todos os anos com ações de promoção social e formação profissional. Cursos em mais de 300 ocupações do meio rural. Salas de aulas sem paredes, espalhadas pelos campos de 26 estados e do Distrito Federal. Polos presenciais e 2 portais de educação à distância. Assistência técnica para elevar a produtividade e a renda nas pequenas propriedades. Introdução de novas tecnologias e incentivo a práticas de produção sustentáveis. Este é o Senar, a maior escola da Terra. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Prefeitos que integram o consórcio intermunicipal multimodal, SIM, estiveram nesta quarta-feira em audiência com o senador Roberto Rocha e com os deputados federais Kleber Verde e Hildon Rocha para solicitar que a Agência Nacional de Mineração libere os recursos da partilha dos royalties da mineração para os municípios impactados pela estrada de ferro Carajás, no Maranhão. A proposta que tramitou no Senado foi relatada pelo senador maranhense, que liderou junto com os prefeitos a bandeira de compensação dos royalties para os municípios do estado. A presidente do consórcio, prefeita de Vila Nova dos Martírios, Carla Batista, foi acompanhada dos prefeitos Fernando Coelho, de Bom Jesus das Selvas, José Gomes, de Buriticupu, Gilcimar Ferreira, o Pelezinho, de São Pedro da Água Branca, e do diretor-geral do consórcio, Dilton Carvalho. Queremos aqui reconhecer a luta do senador Roberto Rocha, do deputado federal Kleber Verde e do deputado Hildon Rocha, que eles são incansáveis dessa luta, tem nos acompanhado na agência, tem nos acompanhado no Ministério de Minas e Energia, não tem medido esforço para que os municípios do Maranhão, os municípios ente consorciado do SIM, tenham direito a receber esses recursos que tanto lutamos. Operação Rodovida começa hoje nas estradas federais. Rosamélia de Abreu. Começa nesta quinta-feira a 8ª edição da Operação Rodovida. Com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, a ação integrada é coordenada pela Polícia Rodoviária Federal e reúne esforços de diversos órgãos públicos da União, estados e municípios. Desde 2011, a Operação Integrada Rodovida ocorre no período de maior fluxo nas estradas federais durante as comemorações de fim de ano, férias escolares e festejos de carnaval. A Polícia Rodoviária Federal vai lançar o Anuário Digital com a série histórica de registros de acidentes entre os anos de 2007 a 2017 e o estudo dos acidentes registrados no ano passado. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Loterias. Mega Sena acumula e pode pagar 12 milhões de reais nessa quinta-feira. Cíntia Moreira. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do último concurso da Mega Sena e agora o prêmio ficou acumulado em 12 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, desta quinta-feira, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso, é necessário que o apostador tenha mais de 18 anos e preencha o cadastro na plataforma de loterias online da Caixa. A aposta simples com 6 dezenas custa R$ 3,50. Reportagem Cíntia Moreira. Esporte. Finalistas da Copa FMF são definidos. Repórter Jalber Pereira. Em Pinheiro, no interior do estado, o PAC goleou impiedosamente a equipe do Santa Quitéria por 5-0. Já na capital, em jogo realizado no estádio Castelão, o MAC fez um jogo emocionante contra a equipe do São José. E o resultado foi definido aos 49 minutos do segundo tempo. O time atleticano marcou logo no primeiro minuto de jogo com o zagueiro Anderson. O São José chegou ao empate no segundo tempo, com o artilheiro Luiz Felipe cobrando pênalti. Com o empate, o MAC, que precisava da vitória para ir para a grande final, foi para cima do seu adversário, mas pecava nas sinalizações. Então, a solução veio do banco de reservas. Samuel Saldanha entrou na partida e nos acréscimos conseguiu marcar o gol que deu a vitória ao time do Parque Valério Monteiro. Emocionado, o autor do gol disse que esse foi um feito importante na sua carreira. Eu acho que não teve um gol tão importante como esse. Pedi tanto a Deus para que me ajudasse nesse momento. Estava ali no lugar certo, na hora certa, e pude concluir o gol, né? Estou muito feliz. Eu acho que esse gol foi muito importante para minha vida. Agora pode ter certeza que a gente vai entrar mais ligado. Com o resultado, o MAC vai enfrentar o Pinheiro em 2 partidas, sendo que a primeira será realizada no estádio Castelão no próximo domingo e a outra partida no domingo sequente lá na Princesa da Baixada. O Pinheiro terá a vantagem de decidir o campeonato em casa por ter conseguido melhor campanha na competição. Central de Notícias de São Luís com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. São mais de 230 emissoras parceiras em todas as regiões do Maranhão. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram é Central de Notícias MA e ainda no YouTube. A técnica é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.